Para as famílias de prematuro, você sabe o que é a idade gestacional corrigida e como ela é importante? Eu sempre falo isso para as famílias de prematuros, para eles entenderem que o bebê não é atrasado, o bebê é prematuro. Então, como que vocês vão entender isso? A idade gestacional corrigida, a gente faz para 40 semanas. Então, por exemplo, o seu bebê nasceu de 32 semanas. A gente corrige para 40 semanas de idade gestacional. Então, ele nasceu 8 semanas antes do tempo, 2 meses. Quando o seu bebê estiver completando 2 mesinhos de vida, seria como se fossem 40 semanas dentro da barriga da mamãe. Então, ele estaria nascendo. Então, o seu bebê prematuro, que nasceu de 32 semanas, quando ele tiver 2 meses, ele ainda pode ter muitas características, muito marcos de um bebê recém-nascido. Então, por exemplo, ele ainda pode dormir muito. E quando a gente coloca esse bebezinho que nasceu prematuro de 32 semanas perto de um bebezinho que nasceu de 40 semanas, que também completa 2 meses, a gente consegue observar essa diferença. O bebê que nasceu de 40 semanas, ele vai seguir as coisas mais rápido. Às vezes você vai colocar um objeto na frente dele, ele vai, às vezes levou, segurou com a mãozinha e soltou, e às vezes o bebezinho que nasceu de 32 semanas ainda não estará fazendo isso. Isso não quer dizer que ele é atrasado, isso quer dizer que ele é prematuro, por isso que a gente faz essa correção. Isso para tudo, gente, isso para perímetro cefálico também, para o desenvolvimento corporal do nosso bebê, perímetro cefálico, estatura e peso. Tanto é que para os bebês prematuros a gente tem uma curva específica, a gente não joga eles naquela curva que vem naquela caderneta menorzinha, a gente joga eles na curva de bebezinho prematuro, tem aquela curva mais grossa, aquela caderneta mais grossa do Ministério da Saúde, lá tem a curva específica de prematuro, porque senão ele sempre vai estar muito abaixo. Então tudo no prematuro tem essas particularidades e que é extremamente importante seguir. E outra coisa que a gente precisa se atentar no bebê prematuro, ele precisa ter um segmento de perto, um olhar diferente, porque ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Quanto mais prematuro ele for, e se ele tiver ficado numa UTI, ele vai precisar desse acompanhamento. Então, é um bebezinho que na maioria das vezes precisa fazer a fisioterapia, e quanto antes a gente começa essa fisioterapia, melhor para ele conseguir atingir esses marcos de desenvolvimento. Porque, por exemplo, é um bebezinho que vai começar a comer um pouquinho mais para frente, a introdução alimentar não vai ser liberada com 6 meses. Com 6 meses ele ainda não vai ter esses marcos para começar a comer. Ele provavelmente vai começar a engatear um pouquinho mais para frente. Então, a gente precisa se atentar a isso, e quando esse bebê nosso tem esse acompanhamento multidisciplinar físio, às vezes ele precisa dar fono também, a gente vai conseguindo adequar e ele chegar nessa idade, acompanhar a idade cronológica dele. O acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante, tá? Isso não quer dizer que o seu bebê vai ter que fazer estudo dessa forma, essa idade gestacional corrigida, durante toda a infância. Não. Chega um determinado ponto que a gente não precisa fazer mais isso. E isso também não quer dizer que o seu bebê, quando chegar, a sua criança, quando chegar a fase da escola, ela vai ficar uma turminha atrás. Não, não quer dizer isso. Isso a gente faz para os primeiros meses de vida. Ah, doutora, mas e sequela e um atraso real pode acontecer? Pode acontecer para aqueles bebês que são prematuros extremos ou aqueles bebês que estiveram graves em UTI, por exemplo, bebês que tiveram parada cardiorrespiratória, bebês que ficaram entubados. Aí depende de como foi essa internação do nosso bebezinho. Então é importante que as famílias saibam isso, porque eu sempre falo, o seu bebê não é atrasado, o seu bebê é prematuro.